Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Iniciamos mais uma vez. Aí, alguém tem alguma pergunta a respeito daquilo que a gente falou até aqui? Mostramos aí a questão do quotes, né? Do Yud também. Falamos um pouco do tetragrama, tá? Eu vou ver se eu consigo introduzir alguma coisa a respeito do nome de Deus aí, em alguns momentos aí. Vou ver se eu consigo, né? Pode ser que eu consiga, tá? Poderia fazê-lo agora, mas aí a gente não termina a lição hoje. E é bom terminar para você fazer a tarefa. Alguém tem alguma pergunta? Opa, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Com relação aos textos nas línguas originais, ouvi alguns dizerem que os melhores são o texto massorético e o texto recebido. Isso procede? Diego, eu tenho os dois, tá? Eu tenho os dois. Eu tenho o texto massorético, eu tenho o texto de Leningrado, que é bom também. O que é massoura? Hein? Deixa eu explicar o que é massoura, porque senão não adianta também. Eu vou ficar falando de uma coisa que fica desprovida de sentido, tá? O que é massoura? Massoura é pontuação vocálica. O hebraico não tem vogal, tá? Então, quando você ouvir texto massorético, é texto com vogal. Tá ok? Texto com vogal. Mas o hebraico em si, ele não tem vogal, ele só tem consoante. São 22 consoantes. Eu acho que daqui a pouco vai aparecer alguma coisa na lição. Não sei se é nessa ou na outra. Mas que vai mostrar para você. Mas eu posso mostrar em algum momento aí o que é a massoura. Mas respondendo à pergunta. Na verdade, você perguntou assim, isso procede? Existe, na verdade, uma discussão sobre isso. Tá ok? Aí você fala assim, mas qual caminho que a gente segue? Né? Bom, falando do texto recebido, o texto recebido, na verdade, ele foi o texto usado na Reforma Protestante por Martinho Lutero, tá ok? Para fazer as traduções do grego para o alemão. Então, agora, o que é o texto recebido? São aqueles textos em grego, isso aqui é só o Novo Testamento, em grego, em que os manuscritos, eles são mais completos. Então, aí você fala assim, e na época em que Martinho Lutero, ele fez a tradução dele, não tinha o texto que hoje nós chamamos de texto crítico. O que é o texto crítico? Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar alguma coisa. O texto crítico, na verdade, o que ele faz? Ele considera, nós vivemos numa época onde as descobertas arqueológicas, elas são enormes. Então, na Reforma Protestante, nós não tínhamos descobertas arqueológicas de fragmentos e textos. Por exemplo, o texto crítico, ele considera todos os fragmentos que existem para formar o texto crítico. O texto recebido, não. O texto recebido só usa os manuscritos, ou melhor, os manuscritos mais completos, os pergaminhos, enfim. Ou seja, os rolos mais completos. Do século IV, século V e assim sucessivamente. O texto crítico, ele entende que, mesmo que seja um pedacinho, eu vou mostrar um pedacinho aqui, mesmo que seja um pedacinho, isso nós devemos levar em consideração. Por exemplo, tem um fragmento do Evangelho de João que foi datado do século II depois de Cristo. Ou seja, bem perto dos apóstolos, anos 125. O texto recebido, ele não usa esse fragmento para formar o texto grego. Não. O texto crítico usa, ele leva em consideração. Mas existe alguma diferença? Alguém pergunta. Às vezes, existem palavras que estão em um texto e no outro não. Às vezes existe.
Mas a grande pergunta é, isso causa alguma dificuldade no entendimento ou muda o sentido de alguma coisa? Absolutamente não. Qual é a maior diferença do texto recebido para o texto crítico? Qual é a sua tradução, Diego? Você tem tradução aí de revista e corrigida? Você tem? Alguém tem revista e corrigida? Quem tiver, abre em Romanos 8:1. Romanos 8:1. Eu vou ler Romanos 8:1 aqui, que usa como base o texto recebido. Ó. Essa daqui, ó, aquela que eu mostrei. Almeida Corrigida Fiel. Eu vou ler nessa daqui, vê se você consegue pegar a diferença. Se você conseguir pegar a diferença, você escreve aí para mim. Ah, legal, Diego. Você tem Almeida Corrigida Fiel, Almeida Corrigida, a NVI. Diego, muito bom, você tem bastante. Diego, então faz o seguinte. Eu vou ler na Corrigida Fiel e você fica com a NVI aberta. Tá bom? E você vê se você consegue pegar a diferença, porque depois você compara você. Romanos 8, verso 1. Verso 1. Se alguém pegar a diferença, depois escreve para mim, eu consegui, olha, não sei o que, enfim, você coloca, tá bom? Vê se você consegue pegar a diferença. Eu vou ler aqui uma tradução, que é Almeida Corrigida Fiel, que usa como texto base o texto recebido. E a NVI usa o texto crítico. Tá ok? Vamos lá, então. Vou ler aqui, ó. Diz assim, ó. Acompanha aí, porque senão você não vai conseguir entender o que eu estou falando, tá bom? Ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, ou melhor, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Conseguiu pegar a diferença? Diego, escreve aí se você conseguiu. Se mais alguém conseguiu pegar a diferença, escreve aí. Beleza, Diego? Beleza, Diego? Você percebeu que está faltando uma frase inteira, não é? Na NVI? Eu não estou falando para vocês observarem só a questão da tradução, mas é o que está faltando em uma e não tem no outro. Quer ver? Ó, eu vou ler na NVI agora. Vou ler na NVI, o mesmo trecho. Mesmo trecho na NVI. Ó, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Qual é a diferença textual? Isso. A NVI encerra em Jesus. E a Corrigida Fiel diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí você fala assim, nossa, mas é uma frase inteira, não é? E agora, como é que resolve essa questão? Gente, coisa mais tranquila que tem. Quer dizer, para mim, né? Para você eu não sei, mas para mim é tranquilo. O que acontece aqui? A Corrigida Fiel, ela usa como base para a sua tradução o texto recebido. No texto recebido tem essa frase. Tá ok? A NVI, ela usa o texto crítico. Deixa eu ver se eu trouxe o texto crítico. Não trouxe. Mas eu trago semana que vem para te mostrar. Deixa eu ver aqui. Agora, então, deixa eu explicar primeiro. Então, a NVI usa o texto crítico. Então, o texto crítico não tem essa frase. Não tem essa frase. Mas por que não tem? Porque a NVI, ela está se valendo das descobertas mais recentes da carta aos Romanos, onde as descobertas mais recentes revelaram que os textos mais antigos, nos textos mais antigos, não tem essa frase. Aí você fala assim, mas então alguém acrescentou depois? Aí eu vou dizer para você, possivelmente sim. Aí você fala assim, mas pode acrescentar? Não pode. Calma, gente. Se você ler Romanos 8 inteiro, essa frase está no contexto do capítulo 8. Não precisa se desesperar.
Tá bom? Essa frase está no contexto do capítulo 8. É só você ler o capítulo 8 que você vai ver que ela está lá. Mas ela não tem nos manuscritos mais antigos, não nos manuscritos mais antigos. Ela tem nos manuscritos considerados mais recentes, que seriam os manuscritos usados pelo texto recebido. Tá bom? O Daír escreveu assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Sim, a linguagem de hoje, ela segue o texto crítico, tá ok? A discussão nossa aqui é em torno da frase que está faltando, só para vocês entenderem. Então, a linguagem de hoje, ela é só uma tradução diferente, mas ela segue o texto crítico. Assim como a Almeida, revista e atualizada, revista e corrigida, texto recebido. Atualizada, texto crítico. E assim vai. Tá bom? Isso não é problema. Isso é só para você entender que uma está usando manuscritos mais antigos e naquele manuscrito a frase não tem. E a outra está usando manuscritos mais recentes. No manuscrito mais recente tem. O que é mais recente e mais antigo? Manuscritos do século II, 2 ou 3, são manuscritos mais antigos. Manuscritos mais recentes são manuscritos do século V, VI, VIII, IX, tá? Ou seja, mais perto da gente, mais longe da gente. Deu para entender isso? Espero que sim. Espero que sim. Porque, na verdade, não existe problema aí. Se você, por favor, ficar com alguma dúvida, depois você me fala. Mas para você tirar a dúvida, você tem que ler Romanos 8 inteiro. A frase está no contexto. Não é acréscimo de nada. Somente um escriba achou que essa frase deveria estar no começo também. Aí colocou. Tá ok? Ah, mas a escritura não é inspirada por Deus. Inspirada por Deus, escrita por homens. Tá ok? A grande pergunta que você tem que fazer é: esse suposto acréscimo muda alguma coisa o sentido da escritura? Absolutamente não. Tá ok? Eu tenho estudo sobre crítica textual. Tá ok? Eu tenho estudo. Eu tenho livros que falam sobre crítica textual. E se você fizer, você precisa fazer esse tipo de estudo com a mente, olha, bem aberta. Por quê? Porque essas diferencinhas textuais existem aos montes. Mas nenhuma mitiga, quer dizer, vai contra a escritura no sentido de dizer, está contradizendo, nada disso. Nada disso. Pelo contrário, é uma evidência de que aquilo que chegou até nós é verdadeiro. E se fosse algo assim que a igreja, né, como diz, né, a igreja mexeu, arrumou aqui, fez ali, para realmente assim favorecê-la, ela não teria permitido que chegasse até nós dessa maneira. Mas eu acredito que não é a igreja, é Deus quem conduz a história, e Deus quis que chegasse dessa maneira. E isso é uma evidência da inspiração também. Por quê? Porque Deus deu liberdade para fazer, cópias. Vai escrever, copia. Enfim. Aí um coloca uma palavra, o outro... O Novo Testamento, muito mais rápido do que o Antigo. O Antigo Testamento é mais, vamos dizer assim, conservador nessa questão. Agora, outra pergunta, Diego. Deixa eu ver aqui. Tem um monte agora. Ixi, nossa, agora só pergunta, né? Tinha uma do daí, deixa eu ver se é a do Diego. Texto massorético, já expliquei. O texto massorético, ele é mais recente, tá bom, Diego? Ele é mais recente, é do século 9 e 10, aí, 8, 9 e 10. E nós temos hoje, para estudo, manuscritos do Velho Testamento do século 2 antes de Cristo, que não tem maçora. Existe lá as incongruências textuais? Existe. Muda o sentido de algum texto? Absolutamente não. A mensagem é íntegra o tempo todo. Mas numa tem um E, a outra não tem um E, e assim sucessivamente. Então, espero que tenha atendido.
esse ateu, Frederic, aceitou a Jesus como Salvador? Só curiosidade. Não, Odair. Não aceitou. Pelo menos nós não temos notícia. Mas aquela oração que eu li, ela foi feita mais para o final da vida dele. Tá bom? Mas não aceitou. Não aceitou. Deus tem a misericórdia dele e de nós também. Tem uma curiosidade. Qual é a quantidade total de personagens na Bíblia? Nossa, Geisiane. Essa eu não sei, mas personagens, tem uma infinidade de personagens, não é? E eu vou ficar devendo essa, porque eu, sinceramente, eu não sei. E agora eu fiquei curioso, hein? Eu acho que eu vou contar uma hora dessas, vamos ver. Se eu conseguir a resposta, eu te trago aí até o final do curso. Mas muito boa a pergunta aí, tá bom? Diego, beleza. Marta, algumas cartas de Paulo se perderam? Já ouvi algo sobre a primeira carta de Coríntios não ser a primeira. Ok. Existe uma possibilidade, e é óbvio isso no texto bíblico, porque Paulo fala assim, olha, Marta, abra em... Deixa eu ver se é 1 Coríntios 5:9. Deixa eu dar uma olhadinha lá. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Oh, gostei de vocês hoje, porque semana passada também, tá? Na primeira também gostei de vocês. Mas hoje vocês fizeram bastante pergunta. Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver se é aqui mesmo, 1 Coríntios. 1 Coríntios não, né? É 1 Coríntios. Primeira porque é carta, tá bom? Normalmente a gente ouve falar assim, 1 Coríntios. Não, é 1 Coríntios, né? Primeira aos Coríntios. 1 Coríntios é meio estranho, não é? Pode rir, não tem problema, tá? Ó, a Marta, ele diz assim, ó. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Ou seja, é essa carta que nós não temos. Então, nós não temos essa carta. Aí alguma discussão, a carta se perdeu, não sei quem escondeu. Não, eu, muito simplista, digo, Deus entendeu que aquela carta era para a utilidade somente da igreja de Corinto. E ela não serviria para a igreja no futuro. Essa aqui seria a primeira, né, vamos dizer assim. Alguns chamam ela de zerésima. O que é zerésima? A carta 0. Tá bom. Mas, enfim, essa carta Deus achou por bem que não chegasse até nós. Vamos especular? Não, porque Paulo falou, olha, eu já escrevi para vocês que não se associe com pessoas imorais. Tinha mais assunto nessa carta? Provavelmente sim. Era interessante para nós? Deus disse não. Então, qual é a carta que nós temos à nossa disposição? A primeira e a segunda, que seria a segunda e a terceira. Tudo bem? Então, essa procede sim, essa informação, tá? Mas, cuidado com essas informações, porque as pessoas fazem, tá vendo? A igreja católica escondeu ou esconde. Esquece isso, gente. Se você acreditar nisso, você está dizendo que Deus é incapaz de cuidar da sua escritura. Cuidado com isso. Quem cuida é Deus, não é a igreja católica, não é a igreja protestante, não é ninguém. Quem cuida é Deus. Se você acredita em Deus, então você acredita que o que você tem é suficiente. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.